O pastor começou, ele iniciou o culto fazendo uma oração. Então, assim, a gente agradeceu, né, pastor? Fez um agradecimento. A gente também intercedeu pelos nossos familiares. Só que antes de começar a ministração, que eu trouxe para os irmãos, eu gostaria que a gente orasse e intercedesse para que a nossa mente seja aberta e possamos receber do Senhor a mensagem de hoje. Amém? Porque o culto de hoje não é sobre o mensageiro, não é sobre mim, mas sim sobre a mensagem que a Bíblia nos traz. Amém? A mensagem é mais importante que o mensageiro. Ok? Então se coloquem de pé em nome de Jesus. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento e eleve seus pensamentos aos céus. Ok? E você vai pedir para Deus que nesse momento Ele ministre no seu coração essa palavra. Que a gente sabe que para Deus uma palavra, uma vírgula, um ponto, já é o suficiente para transformar a nossa vida, desde que ela venha do céu. Então não importa se é um versículo completo, mas que se você sair daqui hoje com apenas um ponto de Deus na sua vida, você vai ter ela transformada. Amém? Então feche seus olhos e ore ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, ó Deus. Cada irmão que veio aqui, Pai, tem um compromisso especial com o Senhor. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor abra nossa mente nesse momento, ó Pai, e que seja derramado o maná, que seja derramada a Tua palavra, a palavra de salvação, a palavra de vida, ó Deus. E que tudo que venha a ser dito aqui hoje, ó Pai, seja conforme a Tua vontade, não a nossa. Então prepare o nosso espírito, ó Deus, para alimentar da Tua palavra e que sejamos cheios do Espírito de Deus nesse momento. Que cada irmão aqui hoje venha sentir a presença forte de Deus e venha entender o seu sentido, venha colocar em prática aquilo que Deus colocou no coração de cada um, em nome de Jesus. Então agradecemos essa oportunidade, Pai, e declaramos, ó Deus, que esse culto é para louvar e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Deus. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, eu vou começar essa mensagem hoje falando um pouquinho de mim. Em 2011, eu fui levantado como evangelista, certo? Uns são levantados como pastores, outros profetas, doutores e mestres. Eu fui levantado como evangelista. E como evangelista, eu tenho a obrigação de transmitir para os irmãos a mensagem de Deus, a mensagem do nosso Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda hoje que essa mensagem que Jesus Cristo transmite a mim e eu venho transmitir para você, ela é muito importante para a sua permanência na obra de Deus, para a sua edificação na obra de Deus e para que você frutifique na obra de Deus. Porque se Ele chamou a gente aqui hoje, não só aqui, mas aqui hoje, usando esse exemplo, foi para que você recebesse uma mensagem e você não guardasse ela. Porque as mensagens de Deus são sementes. Amém? Então, para que você seja fortificado, fortalecido, mas para que você também dê frutos. Amém? Essa mensagem é bem dizer uma continuação da pregação do pastor na semana passada. Deus já tinha colocado isso no meu coração para transmitir para os irmãos sobre a conversão, que é a conversão da Bíblia, a conversão que é quando o Espírito Santo faz a sua conversão, quando você muda de direção verdadeiramente para adorar a Cristo. Quando você sai daquele mau caminho do mundo e você comece a caminhar com Cristo. Amém? Então é uma continuação. O pastor pregou sobre conversão. Então eu quero que você saia mais alimentado sobre essa mensagem, que eu vejo que ela tem uma importância muito grande, que muitos acham que ser convencido é estar convertido ao Senhor. E não é. A nossa vida, a gente tem dois caminhos. O caminho da salvação, o caminho de Cristo e o caminho do mundo. Todos entendem isso? Amém? Está claro? Então, quando você quer sair do caminho do mundo e ir para o caminho de Cristo, acontece inicialmente um convencimento. Você é convencido de Cristo, mas isso não é o suficiente para você alcançar o reino. É suficiente, pastor? O suficiente é quando você é convertido a Cristo. Quando você sai daquele caminho
da esquerda e vai para o caminho da direita. Amém? Amém. E isso é muito importante a gente ter como clareza. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente vive uma vida de convencimento, irmão. Só convencido. E você precisa viver uma vida de conversão. Você precisa realmente mudar de direção. E isso é o ponto-chave na nossa vida. A nossa vida, a gente tem que trabalhar incessantemente para que sejamos convertidos ao nosso Cristo Senhor e Salvador. Amém? Então você começa a conversão ali no seu interior, depois ela passa para a sua casa, depois ela passa para a nação. Então é muito importante você entender isso também. Eu vou contar uma história para os irmãos, e eu achei ela de suma importância nesse momento, quando eu fui levantado como evangelista. Ela realmente transformou o meu entendimento. Eu peço que você feche os olhos nesse momento, para que você ouça e ela entre no seu coração verdadeiramente. Amém? Então feche os seus olhos e preste atenção nessa mensagem. É sobre a loja de Deus. Eu acredito que alguns possam ter ouvido essa mensagem da loja de Deus, mas ela é uma mensagem muito forte e que cada vez que você ouvir ela vai transformar algo mais profundo no seu coração. Amém? Começa assim: fui a uma loja no céu, entrei e vi um anjo no balcão. Maravilhado, disse-lhe: Santo anjo, o que vendes? Respondeu-me o anjo: todos os dons de Deus. Voltei e perguntei: custa caro? Não, todos são de graça, respondeu o anjo, sorrindo. Contemplei a loja e vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, muito amor, todo perdão, um vidro de fé, bastante felicidade, salvação eterna para mim e minha família. Então o anjo preparou um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Maravilhado, perguntei: é possível caber tudo aqui? Sorrindo, o anjo me respondeu: na loja de Deus não entregamos frutos. Aqui suas sementes. Amém? Pode abrir seus olhos, irmãos. Espero que vocês entendam que o processo de Deus na nossa vida, ele nos apresenta pequenas sementes. Amém? Então, no início, quando você conhece a Cristo, é uma semente que foi semeada na sua vida. Amém, irmão César? Foi semeada a semente de Cristo na sua vida? Glória a Deus. A partir desse momento que você reconhece que é uma semente de Deus, você é convencido que aquilo vem do céu, que existe um Deus superior, existe algo que você quer fazer parte. E nesse momento, o Espírito Santo, já aquecido, ele entra no seu coração. E ele fala: vem cá, garoto, vem cá, garotinha. Agora eu vou te mostrar todo o poder e glória do meu Pai. E nesse momento, você começa um processo de conversão a Cristo. Amém? Amém. Então, respeitem o processo, irmãos. É muito importante. Paulo, quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele se converteu automaticamente. Moisés, quando teve um encontro com Deus face a face, ele foi convencido. E quantos anos e anos e anos e anos ele vagou? Apesar de ser convertido a Cristo, Moisés foi convertido ao poder, Cristo viria, mas ele já entendia que existia um único Deus. Quando ele foi convertido a Deus verdadeiramente, que ele aceitou, ele começou a fazer maravilhas. E mesmo assim, teve processos, teve parte na vida dele que ele não conseguia
prosseguir. Ele precisou do irmão e ele foi rompendo, rompendo, rompendo. Entende a importância da mensagem de Deus, da semente? E isso todos que você acompanhar na Bíblia, você vai entender que teve uma semente, um convencimento e uma conversão. Então, quem aqui está convertido a Cristo? Amém? Todos? E quem quer ser mais? Amém. Sempre, sempre. Porque não sabemos o dia e nem a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos a certeza, assim como temos a certeza da morte, que Ele virá. Então, por esse motivo, caminhamos fé a fé, passo a passo. E são passos, irmãos, muitas das vezes, eu digo por mim mesmo, que são passos difíceis. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil, irmãos, largar o domingo para fazer alguma outra coisa com a família ou não com a família e vir na casa de Deus. Eu sei que não é fácil, mas você veio, muitas das vezes movido por Deus ou às vezes movido pelo seu sentimento de convencimento da importância de vir, mas você veio. Então, qual que é o próximo passo, irmão? O próximo passo é você pegar esse sentimento, é você pegar essa mensagem que foi transmitida para você e fazer com que essa semente, ela dê fruto. E eu não estou falando aqui que vai ser fácil, porque nunca é fácil, irmão. Nunca vai ser fácil. Deus, ele fala para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a gente também, consequentemente, pode vencer também, ou vencerá. Depende muito de você, do seu coração. Então eu peço que você tenha fé, acredite mais, irmão. Deus pode muito mais. Deus pode fazer muito mais do que Ele já está fazendo na sua vida. Se você quer louvar, se você quer pregar, se você quer conhecer outras nações, representar Deus a outras nações, você está no lugar certo. Você tem o Espírito Santo de Deus te ajudando, porque Ele foi enviado para nos ajudar. Ele foi enviado para nos convencer do nosso pecado. E a gente já é convencido que somos pecadores e estaríamos condenados, porque senão você não estaria aqui. Então essa parte, que é uma parte muito difícil para a maioria, você já transpassou. Agora você está em uma outra fase. Você está em uma fase de dar frutos para Deus. Você está numa fase de mostrar frutos para a sua família, de quem você é. Você pegar a responsabilidade de Deus e falar assim: não, eu sou cristão e não abro mão desse papel na minha vida. Eu posso fazer muito mais do que eu já tenho feito. E você ser um exemplo. E eu sei que é difícil, você pode estar se questionando das dificuldades, porque realmente é difícil, mas é possível. Sabia que a Bíblia é a única força contra toda a maldade do universo? Tudo aquilo que tem prosperado de mal em nossa vida, na nossa família, no país, a Bíblia é a única potência que consegue destruir, acabar, aniquilar essa maldade. E ela depende de quem? Ela depende da gente. Por quê? Porque aquilo que Deus pode fazer, Ele faz. Deus faz. Mas aquilo que é de autoridade do homem, Deus não vai fazer. Se você tem que ser autoridade no seu lar, se você tem que ser uma estrela do mundo gospel, se você tem que ser um ministrador maravilhoso, os passos para isso serão dados por você. Não será dado por ninguém. Deus não terceiriza. O que é para ser feito, você precisa fazer. Amém? Então temos que vestir a camisa. E eu falo por experiência própria. Não foi fácil chegar onde eu estou, ter um relacionamento que eu tenho com Deus. E olha, isso não é o melhor relacionamento do mundo, não. A minha esposa está aqui. Ela sabe que tem dias que eu acordo mal. Ela sabe que tem dias que eu não estou bem. Mas a quem eu me recorro? A Deus.
Eu não desisto do meu jejum, eu não desisto do meu louvor, eu não desisto da minha adoração. E Deus tem me sustentado, Deus tem me levantado, Deus tem me colocado. E eu desejo isso para os irmãos. Quem aqui não tem vontade de que uma pessoa que está próxima a você, que está perdida no mundo, que ela volte para os braços do Senhor? Todos temos, e muitas das vezes, pessoas muito próximas, pessoas que amamos de verdade. Irmãos, se não fizermos o nosso papel e ajudar, e mostrar que temos, que somos exemplos, que somos verdadeiramente filhos de Deus, essa pessoa ela não muda. Ela não muda porque o inimigo trabalha na mente do ser humano. Ele não incorpora lá e muda aquela pessoa e ela vira um... Ele muda a mente dela. Ele coloca barreiras, ele coloca utensílios, ele coloca tudo que vai fazer com que você não evolua. E se você tem um chamado de Deus, a parte dele já está sendo feita. Agora você tem que fazer a sua. Você já foi convencido. A maioria das vezes você está convertido ao Senhor. E o próximo passo que você tem que fazer? Se você não sabe, faz um compromisso com Deus. O pastor fala muito de jejum. Senhor, não estou conseguindo. Vou fazer um jejum agora então sobre essa causa. Irmãos, eu mudo meu nome, eu paro de pregar, eu viro andarilho, mudo meu nome. Se o que você fizer de compromisso verdadeiro com o Senhor não acontecer. Por que acontece? Porque a gente acredita em um Deus vivo, em um Deus transformador, em um Deus que tem a capacidade de mudar a sua vida hoje. Quantos e quantos e quantos irmãos não têm jogado sua vida fora? Não têm seguido o propósito que Deus colocou para você seguir. E muitas das vezes não serve para você aqui. Você está aqui hoje, está ouvindo, mas serve para uma pessoa muito próxima a você. E você tem aqui a Bíblia. E você tem o testemunho para ajudar aquela pessoa nos caminhos do Senhor. Jesus, quando a gente lê aqui João 16, né, pastor? Jesus, ele fala que quando ele tem que ir, ele vai mandar o Consolador, o Espírito Santo, para quê? Para convencer a todos do pecado. Então, irmãos, o Espírito Santo está com você, você já tem a prova que está porque você está aqui. Então não desacredite que o Espírito Santo não esteja com você, porque isso é artimanha do inimigo. Quer louvar, quer pregar, quer servir. O Espírito Santo está te ajudando. Mas transponha, transcenda, dê o próximo passo. Quantas vezes no ano a gente pegou a Bíblia e leu um pouquinho? Irmão, isso aqui é a palavra da vida, da salvação. Na nossa vida não tem a ver sobre dinheiro. Não tem a ver sobre dinheiro. Eu tenho acesso a pessoas muito ricas mesmo. E a pessoa está frustrada, com depressão, chateada, reclamando. Não é sobre dinheiro. Não é sobre você ter uma casa melhor. Não é, irmão, não é. É sobre você ser feliz com o que Deus já te colocou. Porque o pouco com Deus é o quê? É muito, irmão. A minha esposa tem um testemunho maravilhoso, que ela ficava lamentando, muitas das vezes até reclamando. Reclamar e lamentar de novo, por conta do nosso lar. Eu não queria a casa assim, eu queria a casa de tal jeito, não sei o quê. Um dia, Deus pegou a sementinha e falou: vem aqui, jovenzinha, deixa eu colocar isso aqui na sua cabecinha, pra você nunca mais esquecer. Sabe o que aconteceu? A menina que ela viu falando sobre isso, morava de aluguel. A casa dela era uma bagunça total. Ela pegou e falou no vídeo: mas não é porque é de aluguel que eu não vou cuidar da minha casinha. Ela tem que ter o meu jeitinho, correto? Aquilo fez assim na cabeça da minha esposa. Na
Na época, a nossa casa ainda não era quitada, mas nossa casa é nossa. Compramos e pagamos, por anos e anos pagamos. E era a nossa casa. E ela falou, caramba, eu tenho minha casa, porque não pode ser o meu cantinho? Então, irmãos, entendam que de acordo com a sua necessidade, Deus já colocou pessoas para falar com você, já jogou a sementinha no seu coração e muitas das vezes você está lutando contra essa sementinha, porque ela ainda é a parte, o primeiro processo do convencimento. Então, irmãos, acredite nela, deixa ela ser a conversão, a sua mudança de direção. Isso eu estou falando em todos os aspectos de suas vidas. Você consegue colocar Deus até na roupa que você vai vestir, até na roupa. Isso eu falo, por exemplo, próprio também. Se você está satisfeito, se veste para Deus. Além de você se vestir de forma decente, porque Deus faz isso, você vai se sentir super bem. Você vai se sentir super bem. Então, não é sobre casa, não é sobre dinheiro, não é sobre esposo, esposa, é sobre você. O processo de ser convencido e convertido é 100% sobre você. E não se preocupe em tentar convencer o próximo, porque esse é papel, João 16, do Espírito Santo. Mas se preocupe, irmão, seja atento a você, porque é sobre você. A salvação é individual. Você não tem a capacidade de salvar ninguém. Não vai chegar lá na glória e achar assim, ó, esse aqui foi eu que salvei, que não foi, gente. Não foi. Foi o Espírito Santo que convenceu ele do pecado e levou ele para a glória. Só que o seu papel precisa ser feito. Porque qual seria o sentido se a gente não fizesse o nosso papel? Qual seria o seu sentido aqui? Já parou para pensar no seu sentido? Você levanta, trabalha, dorme, levanta, trabalha, dorme, levanta, trabalha, dorme. Às vezes cuida dos filhos, às vezes não. Cuida da esposa, às vezes não. Mas qual que é o seu papel? Você já parou e bateu o pé, Senhor? Qual que é o meu papel nessa vida, Senhor? O que eu tenho que fazer? Se você não fez, faça. Porque você precisa de uma resposta de Deus. Se você ainda não tem. Porque o ciclano da esquina, o pastor, o missionário, qualquer pessoa que seja, ela não tem essa capacidade. Mas se você se ajoelhar e pedir para Deus, Ele vai fazer. Correto, pastor? E eu sei, irmãos, que é muito difícil, que tem muitas das vezes que não conseguimos fazer. E qual que é a estratégia que o Gladson usa, então? O Gladson usa a estratégia de clamar ao céu. Eu tenho um projeto que eu quero tocar. Quando meu pai faleceu, eu tocava esse projeto. E estava indo muito bem, irmão. Estava indo muito bem. É um projeto de Deus relacionado com a internet. Meu sonho é trabalhar só com a internet. Levar a mensagem de Deus para milhões através da internet. Eu sei que tem muita gente fazendo, mas eu sinto que esse é o meu papel. E eu fiz isso, e eu estava fazendo, e estava dando frutos. E eu desisti. Quando meu pai faleceu, eu fiquei muito triste. E já tem mais de um ano, ele faleceu em setembro. A gente já está em dezembro. Então tem mais de um ano. E o que aconteceu? Esse projeto meu está parado. Mas não tem um só dia que eu não oro para Deus encaminhar novamente aquele desejo, aquela força, aquela vontade de voltar a fazer o projeto. Então eu não estou falando aqui para os irmãos que eu estou perfeito, mas eu estou ensinando para os irmãos as ferramentas que você pode usar. Porque está escrito aqui para pedir. E qual o sentido de você pedir e não receber de Deus uma coisa que é para obra, que é para edificação? Não teria sentido, gente, a gente não precisaria seguir a palavra de Deus. Se está escrito que a gente tem o poder de governar, se está escrito que a gente tem o poder de fazer, de ser o sal da terra, a luz do mundo, a gente tem esse poder.
Não estaria escrito se a gente não tivesse. Você viu alguma vez escrito aqui sobre alienígena na Bíblia? O que Deus preocupou em escrever está escrito. Vamos seguir o que está escrito. Vamos seguir, vamos fazer com que a gente seja convencido daquela tal atitude, daquele tal comportamento. Vamos nos converter desse caminho, porque a nossa vida é como um carro. Você está dirigindo ali, caminhando. E no final, lá tem um abismo, mas você não está sabendo, porque o abismo é o quê? É o laço do inimigo. O abismo é a sua condenação no final. E você está dirigindo ali todo bonitão, paquitão, achando que está arrasando, achando que está convencendo o mundo de alguma coisa. E isso aqui é uma armadilha do inimigo na sua mente, porque você não está convencendo ninguém. Você não está fazendo nada por ninguém. Porque quem não serve, não serve. Essa é a mais pura verdade bíblica. Quem não serve, se você não serve o próximo, se você não serve o propósito, você não serve para a salvação. Você não serve para estar na glória com Deus. Sabia que, segundo a informação que temos na Bíblia, pessoas que foram apenas convencidas do pecado, porque, segundo a palavra, a volta de Jesus acontecerá após todos conhecerem Jesus. Então todos vão ter o convencimento que existe alguma coisa. Agora, um terço da população mundial será aniquilada. Irmão, vamos supor que tenha 8 bilhões, 3 bilhões de pessoas. Se você colocar para 10 e colocar um terço, você vai ser salvo, e aí 5 da sua família não vai. 4 da sua família não vai. Então não importa qual que vai ser o número, mas a porcentagem de não salvos serão estratosférica, que não vai chegar lá no dia e ceiar com Jesus. E você quer ser um desses? É só pegar na mão de Deus. Eu não estou pedindo para você largar o seu trabalho, não. Mas eu estou pedindo para você, conforme a palavra, conforme a mensagem de Cristo, você ser convertido a Deus e você pegar isso como verdade, você começar 1% ao dia, 1% ao mês, para que no final do ano você tenha mudado de direção. Porque você tem a capacidade de fazer isso, igreja? Amém? Quem aqui acredita que tem a capacidade de fazer isso? Porque Deus é misericordioso, Ele já te chamou, Ele te quer. Ele é a maior maravilha que existe. A melhor sensação da minha vida que eu já senti, a segunda melhor, foi o nascimento dos meus filhos. Quando eu vi eles nascendo ali, eu senti um... Mas, irmãos, quando eu senti a presença de Deus a primeira vez na minha vida, cara, foi sensacional. Até hoje eu lembro. E até hoje eu confesso que eu busco aquele primeiro sentimento. Porque todo mundo, quando compra ou ganha alguma coisa, é seu ali, ó, vai perdendo o brilho. Não perde, pastor? Você era doido para comprar um carro zero. Você comprou o carro zero. No primeiro dia na garagem, você tá... A minha esposa teve a oportunidade também, já, de ter um zero. Como é que foi o primeiro dia na garagem? Maravilhoso. E depois? Ficou comum. Ficou tranquilo. Agora, o Espírito de Deus, ele nos verifica, nos verifica, nos verifica e nos verifica. Então você pode obter de Deus o melhor dessa terra. Com Ele. Amém? Irmãos, eu separei algumas passagens da Bíblia. Eu vou ler. Só para finalizar a mensagem. Hebreus 3,15, mensagem importante. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como na rebelião. Essa é a mensagem importante. Se você sentiu que hoje, se você ouviu um ponto, uma vírgula, igual foi o começo da oração, que é de Deus, irmão, não endurece não endurece o coração. Pega como verdade. Você não veio de lá da sua casa para chegar aqui, sentar e sair sem alimento, não. Deus não fez isso para você, não.
Deus ele te trouxe aqui, ele fez você gastar gasolina, dinheiro, tempo, para você sair com alguma coisa. Tá? Às vezes eu ficava na igreja sentado lá e o pastor pregava uma mensagem, pastor. E eu falava, nossa, aquele irmão tinha que estar aqui, pastor. Aquele irmão tinha que estar aqui, só que ele não estava lá. Leva engano, irmão. Era eu mesmo que tinha que estar lá. Porque se fosse ele, quem estava lá? Amém? Não é verdade? Então tenha isso como o seu sentimento primordial, porque Deus te trouxe aqui para te dar uma mensagem hoje. Pode ser que não seja a mensagem inteira, mas uma mensagem foi semeada. E que seja como verdade para você transformar. Porque essa palavra aqui, ela não vem aqui para falar assim, não, você vai ser o Nabucodonosor. Até o final dele é triste pra caramba, né? Mas tem a possibilidade. Mas, tipo, primeiro, o intuito dela é te transformar para a glória. Para que você seja restaurado, edificado, construído, desconstruído, construído de novo, mas para você ganhar salvação. Estão convencidos? Estão convertidos? Entenderam a mensagem? Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Irmãos, falei de novo, vocês não entenderam. Só pastor. Sério? Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte. Amém? Mas o dom, o que é gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso vida eterna. Convertido ou convertido? Convencidos ou convertidos? Amém? Vou ler só mais um aqui que é maravilhoso. Isaías 55. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Convertei-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se ao nosso Deus, pois ele é rico em perdoar. Bonito, não é? Irmão, não importa se você está pecando, se você não está pecando, se você está fazendo, se você não está fazendo. Você está no lugar certo, Deus é rico em perdoar e você está perdoado. E agora é com você. Amém? Convertido. Amém. Continuação da palavra, né, pastor? Irmãos, eu até deixei mais algumas aqui, mas eu acredito que a mensagem foi passada. Ah, não, essa é importante. De Romanos, pastor. Só mais uma, irmão. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então hoje foi colocada uma semente de fé na tua mão. Uma semente de fé. Aí você vai fazer o que você quiser com ela. Amém? Mas eu espero que você tenha um real entendimento de que toda a sua vida se dá em ser convencido e posteriormente, depois de muito trabalho, muita dedicação, porque não é fácil ser convertido dos seus maus caminhos ou não. Porque nem tudo que a gente faz é mal. Mas a gente precisa ser convencido e depois convertido para que essa obra continue. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, espero de verdade, de coração, que tenha sido uma mensagem que fortaleça vocês. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus.